Olá pessoal, é um prazer falar com vocês. Meu nome é Aline Salazar, eu sou o gerente de gestão de pessoas da Unimed do Brasil. A Unimed do Brasil é a representante institucional do Sistema Unimed. Nós temos cerca de 400 colaboradores. E o Sistema Unimed é o maior sistema de cooperativas de saúde no mundo. Nós temos 340 cooperativas médicas, cerca de 119 mil médicos cooperados, mais de 19 milhões de clientes e 140 mil colaboradores. A ideia do nosso bate-papo de hoje é contar para vocês como que a área de gestão de pessoas pode contribuir para o desenvolvimento de uma organização através de um programa chamado Gestão de Desempenho ou Avaliação de Desempenho, que é como muitas empresas costumam chamar. E aí, para isso, nada melhor do que compartilhar com vocês um case real de como nós fizemos isso aqui na Unimed do Brasil. Antes de a gente construir o programa de gestão de desempenho aqui na Unimed do Brasil, a gente olhou para duas importantes frentes, que é a nossa estratégia, ou seja, a estratégia onde contém os objetivos chaves que a gente precisa entregar como organização, e a nossa essência. A nossa essência é uma evolução do que a gente chamava de missão, visão e valores. Então, a missão, visão e valores, ela passa a ser chamada de essência, que é uma estrutura composta de crença, propósito, princípios e valores, que é o que traduz a nossa cultura. Bom, aí vocês vão me perguntar, Aline, o que tem a ver estratégia, essência, cultura com gestão de desempenho? Tem tudo a ver, porque a nossa gestão de desempenho ou avaliação de desempenho, ela é composta por dois grandes pilares. Os resultados, que é o que as pessoas vão entregar, que são as metas dos colaboradores, e os comportamentos, que é o como esses colaboradores vão entregar. Então, o que tem a ver esses resultados, esses comportamentos com estratégia e com essência? Tem tudo a ver. Por quê? Porque quando eu falo de resultados, quando eu falo de entregáveis, o que esse colaborador vai entregar, quais são as metas desse colaborador, essas metas precisam fazer sentido com um propósito e um objetivo maior. E esse objetivo maior é exatamente a nossa estratégia. São os resultados chaves que contém nessa estratégia. Então, quando eu defino uma meta do colaborador, ela precisa ajudar a alcançar esses objetivos chaves da organização. E quando eu olho para comportamentos, que é como esse colaborador vai entregar, isso precisa vir de algum lugar também. E de onde vem? Da nossa essência, da nossa cultura. E aí eu vou explicar para vocês como que a gente desdobrou isso, cada um desses pilares. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo real de uma meta de um colaborador. Então vamos lá, um dos nossos objetivos estratégicos é impulsionar o desempenho organizacional a partir do desenvolvimento profissional de colaborador e liderança. E para alcançar esse objetivo estratégico, a gente definiu o seguinte resultado-chave: aumentar o resultado da pesquisa de clima de tantos por cento para tanto no item liderança até dezembro de 2023. Ou seja, a gente tem um desafio de aumentar o item liderança na nossa pesquisa de clima. E esse é o nosso resultado-chave. Então vejam que o resultado-chave ele precisa ter um indicador, ele precisa ser mensurável, precisa ter um número. E aí qual que é o projeto, qual que é a iniciativa que vai ajudar a entregar esse resultado-chave? Aqui no nosso caso é construir um programa de liderança, para que a gente consiga desenvolver esses líderes e consequentemente a gente consiga aumentar esse percentual de satisfação no item liderança na nossa pesquisa de clima. E aí, qual que seria a meta do colaborador? Isso aqui é um exemplo real. A meta do colaborador é construir um programa de desenvolvimento de líderes para 100% da nossa liderança até 2023. Então, vejam que a meta do colaborador, ela vai ajudar a alcançar um dos nossos objetivos estratégicos, que é impulsionar o desempenho da organização através do desenvolvimento dessa liderança. Então, é tudo muito conectado. E aí, quando essa meta do colaborador tá claro para ele qual que é o propósito, por que ele vai realizar aquela atividade, o que aquela atividade, o que aquela meta vai ajudar a contribuir no objetivo estratégico da organização, isso gera um senso de propósito, de pertencimento muito maior nas pessoas. E aí, gente, a gente usou uma metodologia chamada SMART. Por quê? Porque essa meta ela precisa ser específica, ou seja, ela precisa ter um objetivo claro para fazer sentido, ela precisa ser mensurável, como eu falei para vocês, né? O resultado-chave, ele precisa ter um número, ele precisa ter um indicador para poder ser mensurável. Ela tem que ser atingível, ou seja, precisa ser realista, ela tem que ser relevante, isso para mim aqui é fundamental, ou seja, precisa fazer sentido para o colaborador e para a organização. E ela precisa ser temporal, ou seja, precisa ser uma data. É claro que todo esse desfecho, toda essa metodologia, a gente treinou 100% dos nossos colaboradores, 100% da nossa liderança, para que eles realmente conseguissem construir uma meta que fosse SMART e uma meta que realmente ajude a alcançar os objetivos-chave da organização.
Então, até agora eu contei para vocês como que as metas, elas se conectam no nosso mapa estratégico, e agora eu vou contar para vocês de onde vêm esses comportamentos, né? Ou seja, o que a gente espera do nosso colaborador em termos de comportamentos, em termos de competência. E esses comportamentos, eles vêm de onde? Eles vêm da nossa essência, que é aquela estrutura que eu contei para vocês, que é composta de crenças, propósitos, princípios e valores. Ou seja, é a nossa cultura, é o nosso jeito de ser, é a nossa identidade. É o que a gente quer que qualquer pessoa que entre na Unimed ou que seja atendida por um colaborador nosso, ela perceba que aqui tem Unimed através do comportamento dos nossos colaboradores. E aí, que comportamentos foi esse que a gente escolheu para traduzir a nossa cultura? São 4 comportamentos que a gente chama aqui na Unimed de competências essenciais. E essenciais por quê? Porque elas são fundamentais, elas precisam existir, não pode faltar os nossos comportamentos. E essas competências são: coopera para crescer, busca excelência, encanta o cliente, gerencia emoções. Ou seja, para que eu entenda que aqui tem Unimed, a gente precisa demonstrar comportamento de cooperar para crescer, buscar excelência, encantar o cliente e gerenciar nossas emoções. E aí, para que isso ficasse mais claro ainda para o colaborador, o que é esse coopera para crescer, o que é esse encanta o cliente, para cada comportamento desse, para cada competência, a gente listou 5 evidências, para que isso fique mais claro. E aí eu vou trazer só um exemplo para vocês. Então, por exemplo, o coopera para crescer. Para uma pessoa ela cooperar para crescer aqui na Unimed do Brasil, ela precisa, de maneira proativa, compartilhar informações e conhecimentos com o time e clientes, no dia a dia, conectar pessoas, projetos, processos em prol de um objetivo comum, valorizar a diversidade de pensamento, perfis e experiências, estar aberto a dar e receber feedback a pares, líderes, liderados, incentivando novas atitudes e enxergar o alinhamento das suas atividades com o propósito da Unimed. Então, isso aqui é um exemplo de 5 evidências que traduzem o que para a gente é o cooperar para crescer. E para todas essas competências existem essas mesmas evidências. E é com base nessas evidências que o colaborador ele vai se autoavaliar e vai ser avaliado pelo seu gestor no nosso programa de gestão de desempenho. E aí, pessoal, no programa de gestão de desempenho, as pessoas, os colaboradores, eles são avaliados tanto no que eles entregam, como em como eles entregam, em uma régua de 4 escalas, que vai do abaixo do esperado até supera as expectativas. Então, todos os colaboradores, no que eles entregam, no como eles entregam, eles são avaliados nessa régua de 4 escalas. E aí, aqui na Unimed do Brasil, tanto o que como o como tem o mesmo peso. Por quê? Porque para a gente o que esse colaborador vai entregar é tão importante como ele vai entregar. Não adianta ele entregar todas as metas se o comportamento dele não for um comportamento que a gente espera como organização. E o contrário, não adianta o comportamento dele ser o esperado, mas ele não entregar. Então, o que tem o mesmo peso do como. Então, ele é avaliado nas metas, é avaliado no comportamento e no final ele tem uma avaliação final. Então, numa régua aí nossa que vai do abaixo da expectativa ao supera, se, por exemplo, no que ele ficou dentro das expectativas, no como ele ficou em desenvolvimento, a nota final dele é uma média ponderada e é dentro das expectativas. E aí, tanto o colaborador faz uma autoavaliação do que ele entrega e como ele entrega, e o gestor também faz uma avaliação desse colaborador. Aí eles entram numa conversa de consenso, numa conversa de feedback, mas no final o peso é da avaliação do gestor. Então, o nosso programa de gestão de desempenho, ele é um processo contínuo, ou seja, ele é um organismo vivo, é um ciclo que se repete a cada ano. Então, primeiro a gente define a linha de expectativas em relação ao trabalho, que é o que eu comentei com vocês, em relação a metas e comportamentos. Depois a gente acompanha a performance desse colaborador ao longo do ano. A gente abre aqui o que a gente chama de check-in. São momentos formais que o colaborador senta com o seu gestor para acompanhar essa performance, para entender se ele precisa de ajuda, para saber se existe algum obstáculo para alcançar essa meta. Enfim, é um acompanhamento. E aí no final a gente avalia os resultados, ou seja, ao longo desse ano, como que foi a entrega do colaborador e como foi em relação ao comportamento que se esperava dele. E aí, a partir de tudo isso, a partir do resultado dessa avaliação, no final a gente constrói o que a gente chama de PDI, ou seja, o plano individual de cada colaborador, com base na performance daquele colaborador durante aquele ano, o que o colaborador precisa para se desenvolver ainda mais ou para fortalecer os seus pontos fortes. Isso tudo é mapeado no que a gente chama de plano de desenvolvimento individual.
Bom, pessoal, então com certeza o programa de gestão de desempenho ou avaliação de desempenho ajuda a impulsionar o desempenho de uma organização. Por quê? Porque ele proporciona direcionamento, ele prioriza as atividades, as pessoas têm um maior comprometimento com as suas entregas, ele gera engajamento, ele facilita a troca de feedback e com certeza aumenta a produtividade. Então, certamente, o programa de gestão de desempenho ele ajuda a alinhar a estratégia e a essência ou a cultura de uma organização com as entregas cotidianas e comportamentos colaboradores e, com certeza, isso gera resultado, isso gera produtividade para uma organização. Bom, pessoal, eu apresentei aqui para vocês o macro do nosso case da gestão de desempenho da Unimed do Brasil. Eu espero que eu possa ter contribuído ou inspirado vocês que estão no processo de implantação ou reavaliação desse processo. Vale lembrar que nós realizamos o trabalho de forma customizada e tudo foi construído 100% pelo nosso time, sem suporte de consultoria. Eu incentivo que vocês façam o mesmo e construam processos customizados conforme a necessidade de vocês. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. No slide estão meus contatos e eu me coloco à disposição para trocarmos mais sobre a área. Obrigada!